Olá galera, começando mais um Escolhe ou Morre. E dessa vez a gente vai tentar apontar qual a maior vitória da história do Bahia. Como sempre, se você está curtindo o nosso trabalho, então você se inscreve aqui no nosso canal, deixe seu comentário, seja aqui no nosso canal ou também nas redes sociais, nos sigam nas redes sociais que estão aqui espalhadas em algum lugar. Antes de a gente começar aqui o nosso programa, convido vocês a um passeio pelo litoral sul de Pernambuco e toda a estrutura do Village Porto de Galinhas. Mais um programa aí da nossa série de vitórias, né? Esse especial aqui dentro do Escolhe ou Morre. A gente vai tentar identificar aqui, até numa viagem cronológica, qual foi a maior vitória da história do Bahia. A gente lembra que somos aqui um trio de pernambucanos, né? Ou, por assim dizer. Pernambucanos. Um trio de pernambucanos. É o que diz o RG. É o que diz o RG, verdade. É um trio de pernambucanos. Na verdade, o RG diz que é Amapá. O RG foi tirado aqui, na verdade. SDSPE, o RG diz que foi Amapá. E aí a gente vai tentar, do nosso ponto de vista, de um trio pernambucano, né? Pernambucano, fechando pernambucano, né? Tá. Mas essa vitória, essa maior vitória do Bahia. Então, se você vai sentir falta de alguma partida aqui que a gente acabou optando por não colocar, por favor, deixe seus comentários, retruque aqui para que a gente possa também continuar estendendo esse nosso debate. Até porque em breve deve ter mais um comentando os comentários. Muito bem. Se tiver algum grande erro nosso. A gente admite, a turma joga na honestidade. Mas não precisa xingar, né? Se xingar, a gente bota lá também. E a nossa viagem aqui no tempo, ela já começa em grande estilo. Posso garantir que logo menos teremos fichas aqui depositadas em uma dessas partidas que a gente vai tratar. Porque a gente está falando aqui da campanha do título brasileiro de 1959, o primeiro campeonato brasileiro, né, maestro? Primeiro campeonato nacional, a Taça Brasil, que décadas depois, em 2010, ela seria equiparada oficialmente ao Campeonato Brasileiro. Eu, particularmente, embora diga que o Bahia tem dois títulos brasileiros, eu digo que o Bahia tem uma Taça Brasil e um Campeonato Brasileiro. Começando, mas assim, isso é um critério meu. Mas detalhe, da CBF, no texto da CBF, a própria CBF trata dessa forma, no guia. Mas, no final das contas, é bicampeão brasileiro. E era um campeonato, né, Cássio, que foi disputado por 16 campeões estaduais. Já começou nervoso, né? Ele foi o primeiro campeonato nacional, porque a Libertadores foi criada naquele momento, no embalo da Copa dos Campeões da Europa, não era Liga dos Campeões, era a Copa dos Campeões, que começou em 56 e trouxeram essa ideia para a América do Sul para ter o choque, naquele ano aconteceria, na primeira Copa Intercontinental Mundial de Clubes, que seria Real Madrid e o Peñarol, mas o Brasil não tinha um campeonato nacional. Tinha que ter um representante, era o único membro da Confederação Sul-Americana que não tinha um campeonato nacional. Obviamente, pela magnitude do país e uma infraestrutura de transporte limitada que não dava para fazer um campeonato nacional de pontos corridos. Tem que ser nesse processo mata-mata. E esse foi o primeiro. Bom, e aí, só para completar, só o campeão que garantia vaga na primeira Libertadores, né, que acabou sendo o Bahia, o primeiro campeão brasileiro que vai para Libertadores, a primeira Libertadores, que tinha até outro nome. Primeiro campeão nacional, primeiro representante do país na Libertadores. Vê o pioneirismo que você... Primeiro time a ser campeão nacional no Maracanã. E outra coisa, a final não foi fraca. A final não foi fraca não, né? A gente vai entrar nela agora. Não foi fraquinha não. Porque é o seguinte, a gente vai colocar alguns jogos aqui nessa panela para a gente analisar essa campanha do título brasileiro de 59. Ela começa, essa nossa análise aqui, ela vai começar no primeiro jogo com o Santos, o primeiro de 3 partidas contra o Santos, jogo disputado na Vila Belmiro, 10 de dezembro, aquele jogo nervoso, né? O Santos de Pelé, aquele Pelé que já havia decidido uma Copa do Mundo para o Brasil. O Pelé que já era enorme. Embora fosse muito novo, tivesse 18 anos, mas
Já era campeão mundial, já era a maior estrela em ascensão no futebol mundial. E o dupla dele também não era fraco, não, viu? Não era só Pelé, não. Cássio Pelé no campeonato de 58, veja, a final foi em 59 contra o Bahia. No campeonato paulista de 58, Pelé fez 58 gols. Tem umas coisinhas que são fáceis. Eu ia dizer, quando começa a se falar disso, tem algumas coisas que são cabalísticas. Simbólico, né? É porque 58 e 58, pô, realmente, no campeonato estadual, não foi no ano, não. Pois é. O ano acabou, não. Em um jogo onde o Santos saiu na frente com o Pelé, não por acaso, o Bahia virou. No segundo tempo, veio a virada do Bahia. Pepe empata e aos 89, Alencar faz o segundo dele. Rapaz, deve ter sido um jogo muito nervoso. O Santos como favorito nesse confronto, pelo que já representava, pela escalação que estava e onde jogava, que já era um alçapão, a Vila Belmiro naquele momento. No momento que o Santos já começava um domínio no futebol paulista, significa que ele já era um domínio em alcance nacional, porque ali a rivalidade Rio-São Paulo era taco a taco, era basicamente futebol brasileiro, era aquilo ali. Se hoje ele já há esse domínio no presente, no passado é como se o resto fosse quase amador, semi-amador. Eles consideravam, né, Cássio, o Rio-São Paulo, que eles faziam como se fosse um campeonato brasileiro, né? Inclusive, a Taça Brasil tem hora que ela ocorre paralela ao torneio Roberto Gomes Pedrosa, que começa em 67, e ele é uma ampliação do torneio Rio-São Paulo, que vinha da década de 50 até 66. Aí em 67 entrou time de Minas, do Rio Grande do Sul e do Paraná, e depois em 68 entrou Bahia e Pernambuco. E outro detalhe, nesse campeonato de 59, os times de Rio e São Paulo só entraram nas semifinais. Então o Bahia veio remando para chegar nessa final e o Santos já entrou nas semi. Mas, só é digno de registro, embora eu tenha dito que Rio e São Paulo olhavam os outros estádios quase como semi-amador, tinha quem conseguisse sobressair. Pernambuco, porque várias vezes, nos anos seguintes, Pernambuco largou na semifinal. Essa moral que Rio e São Paulo ganhou, em 60 mesmo o Santa largou na semi. A gente devia estar falando desse outro programa. Mas quem chegou foi o Bahia. Foi o Bahia, é verdade. Foi Painho. Ó, galera, e a gente segue aqui. Painho só tinha 28 anos de história. Eu respeito isso. Painho tinha sido fundado em 1931. Veja, era o time mais novo e ganhando o primeiro campeonato. É pau. 28 anos. É muito gigante. 28 aninhos. Hã? 28 aninhos. Meu irmão, tem gente que tem saído de jejum. Essa vitória é gigante. Celso, tu imagina o cara em Salvador, um radinho ali de pilha. 3-2 dentro da Vila, do Santos de Pelé. Aí a gente começa o jogo, Pelé 1-0, tu vai buscar esse jogo. Vira o jogo. Já aqui já foi aqui, ó. Mudar tu vai buscar esse jogo, pô. Aí final do campeonato. Aí pronto, isso 10 de dezembro, né? O jogo da volta, o segundo jogo foi 30 de dezembro. Não havia saldo. 30 de dezembro. Embora você tenha dito 3 jogos, o terceiro jogo ele só ocorria caso não houvesse a definição do confronto no segundo. Porque nesse confronto era pontuação. Então, Bahia. Pelo empate. Não havia, tipo, se tivesse sido 200-0 para o Santos, teria o terceiro jogo de toda forma. O saldo não contava, só contaria para. Não, mas se fosse empate. Não, estou dizendo assim que. Se fosse empate, dava Bahia. Empate era do Santos. Mas qualquer vitória do Santos levava para o terceiro jogo. Sim. Só se fosse uma vitória maior que teria uma vantagem na final. Geralmente era assim na Taça Brasil. Fonte Nova, empate para ser campeão. Rapaz, 30 de dezembro, Réveillon. Eu queria até batendo ouvir, na porta. eu queria até ouvir relatos aí da galera de Salvador. Como é que ficou o clima na cidade nessa época? Bel na época, Bel. Pau cantando. Em 59. Meu amigo, se tiver alguém que tenha esse relato, coloque aqui. Sem mentir, diga aí, que eu fiquei curioso agora. Os precursores de Bel, de Duval Lely, a festa devia estar armada. Meu irmão, veja, esse cara para ter esse relato desse jeito, Não, esse cara tem que ter... dos pais, tinha que ser... Calma. Mas veja, para o cara ter esse relato em 59, o cara tem que ter nascido em 1940. 1940, o cara tem que ter 18 anos. O cara tem que nascer em 41. Para ter 18 anos, para estar para... É contemporâneo ali do Bahia, né? É contemporâneo do Bahia, quase, né? É pensasse, meu irmão. Não, mas pô, deve ter relato. Pense num dia nervoso. Porra, velho. Final de ano nervoso. Aí beleza, aí o jogo começa, Pelé, pô, Coco, Coutinho, pô, Coquinho. Forçou o terceiro jogo. E aí... 2-0 Santos, Pelé e Coutinho. Volta, normalizou. Normalizou a situação, bora trazer esse título aqui para a Baixada, porque, enfim, depois daquela zebra foi lá e deu butada. Só que antes disso... O terceiro jogo seria em Campo Neutro, no Maracanã. Mas não foi... Só não seria Você logo foi depois. muito rápido. Não foi 15 dias depois, não. O Santos de Pelé, sendo o Santos de Pelé,
e foi excursionar. Era muito comum. Foi excursionar. Rendia, como não havia a premiação da Taça Brasil, as premiações eram basicamente as rendas que conseguia se obter com jogos. Com essas apresentações. Com essas apresentações. Não, mas eu estou falando da competição oficial, porque as apresentações que você está se referindo são as amistosas, as discussões. Isso que rendia bastante. Tanto que, acho que em 66, não sei, uma Libertadores, o Santos já era bicampeão da Libertadores, o Santos não quis jogar Libertadores, não, preferiu excursionar na Europa. Discussão. Tá errado. Hã? Tá errado. Veja. Naquela Vamos época não. trabalhar. Hoje o torcedor de hoje deve ser Mas revoltado. naquela época não, velho. Naquela época não. Faz todo sentido. Já era bicampeão da Libertadores. Vamos ampliar aqui o mercado. E o Fortaleza? Em 68, o Botafogo foi campeão da Taça Brasil e o Fortaleza foi vice. Os dois iam pra final, porque o Náutico em 67 não tinha ido pra Libertadores. Aí pensou, vai Libertadores. É a CBF. Ó, não vou jogar Libertadores ano que vem, não. Aí brigou com tirou 69, vê? Aí nada dessa até hoje não foi. Velho, volta a Bahia. A galera que acha que Salgueiro Esporte demorou. Não. Não, tem uma galera que acha. Eu acho que demorou mais que esse jogo. Foram quantos dias? Foram 52. Foi 29 de março. Cara, Quase abril. Quase 3 meses. 29 de março. 3 meses. E outra, Quase 4. Não era o título do Galeto, não. Era o primeiro campeonato brasileiro da E a Libertadores começando daqui a pouco. Daqui a pouco, bora. E aí, vamos para o terceiro jogo, o jogo no Maracanã. Meu amigo, mais um jogaço, né, Lucas? 29 de março. Toda a expectativa. Na minha cabeça eu fico imaginando o seguinte, torcedor do Bahia. Ganha o primeiro jogo na carnaval. Vila. Não, vê. Ganha o primeiro jogo na Vila, o cara pensa, o dia é hoje, né? Naquele segundo jogo. O dia é hoje. Na Fonte Nova. Salvador jogando pelo empate. Aí vem Pelé e Coutinho, matou o jogo, o cara voltou pra normalidade. Acabou-se, né? Perdeu a chance. A chance de matar, não matou. Melhor time do mundo. O Santos era o melhor time do mundo, pô. Tu não matou, ia ser campeão mundial anos depois. Mas já era a base ali, já era o time que viria a ser campeão mundial. Já era a já era o melhor time do Brasil. Já era a base do time campeão do mundo. Exatamente, já era o melhor time do Brasil, enfim. Aí o cara, não matei, vou pro Maracanã agora, campo neutro, sem o apoio da torcida. Começa o jogo. Sem Pelé. Agora sem Pelé, que estava lesionado. Voltou da discussão o Santos, Pelé lesionado. Começa o jogo. Azar de quem? Beleza, Pelé não tava não, né? Começa o jogo, Coutinho. 1-0. Aí o torcedor do Bahia deve ter. Já tinha aceitado, né? Ele. Não, já era. Esse jogo aí foi buscar, papai. 3-1. Foi buscar. 3-1. Virada, 3-1 Bahia, campeão. Alencar, Bahia, tem até manchete, Bahia é o primeiro campeão brasileiro, porque assim, não tinha como ninguém dizer que aquilo não estava sendo o primeiro campeonato brasileiro, não. Tem algo muito representativo, um centro menor naquela ocasião, embora o estado da Bahia já tinha ganho o campeonato brasileiro de seleções, que é o campeonato nacional que existia anteriormente, não era de clubes, Era de estado, era de né? seleções estaduais. Dava muito valor, e a Bahia dava muito valor. Muito. Era o campeonato brasileiro rochedo. Inclusive tem um... É porque é foda que esse vídeo é do Bahia. Mas teve um tal de 9-1 de Pernambuco na Bahia que virou livro. Deixa o view aí. Essa só tá fora. Pô, é você que... Alô, Bahia. Não, mas deixando claro, mas a Bahia... Mas isso foi fazendo, sendo... Bicho, a gente já chamou o Bahia de painho aqui. Pô. Precisa pedir Não, desculpa mais. não tô vendo, mas esse 9-1 ali num placar desse tamanho, porra, é tipo a Alemanha, é tipo esse da Alemanha fez no Brasil, isso, né? Porque a Bahia eliminava Pernambuco em todas as competições, sem exceção, todas. Aí teve um dia que deu raiva estranha. Passaram o carro. Aí agora a gente vai fazer uma viagem aí de 2 décadas. A gente vai para 1979, onde o Bahia venceu o Vitória por 1-0 e conquistou o heptacampeonato baiano. E tem um detalhe, né? O Vitória jogava inclusive pelo empate para quebrar aquela sequência, né? Heptacampeonato, maior sequência, né, da história da Bahia, né? Não só do Bahia, do estadual da Bahia. Né? E foi um jogo nervoso, porque o Vitória jogava pelo empate. Uma época de peso maior para os estaduais. Isso. Tipo, não é ser hepta de algo que não vale nada, né? É ser hepta de algo que tem um peso considerável dentro do cenário local. E tu imagina a ansiedade do torcedor do Vitória para quebrar aquela sequência. Já era setembro, inclusive. Esse jogo é 28 de setembro. Pois é, que outro a gente contexto, tá falando né? do tamanho do peso dos estaduais, né? Outro contexto. Então imagina a ânsia do torcedor do Vitória para ver essa sequência quebrada e jogava pelo empate Vitória e o Bahia vai lá, faz um gol, aqueles gols meio espírita, assim, de longe, gol de fito.
acho que é 24 do segundo tempo. Agora eu não me recordo se é primeiro ou segundo tempo, mas ele faz um Tem golaço. um vídeo aí, tem um vídeo aqui passando. Vai passar aí o videozinho. Um golaço dele, que até é um golaço assim, porque é de fora da área, mas é meio frango também do goleiro. O goleiro se enrola com a bola, um chute irmão, de longa é de quem tá distância. perdendo o campeonato há muito tempo. É foda. E aí é engraçado que a gente tava vendo o vídeo ali, né, fazendo a pesquisa, e quando termina o jogo, meu amigo, a festa. Aquela gente imagem, invadindo, a torcida invadindo o gramado da Fonte Nova, é muito bonita aquela imagem ali. Não havia punição para esse tipo. E você vê como representativo, né, o título para eles, por mais que vinham ganhando ali há 6 anos, mas nunca é demais, né? 7º título, jogadores, a euforia dos jogadores, dos torcedores dentro do estádio, a invasão da Fonte Nova depois do jogo é realmente algo marcante. E a gente vai para 1981, esse jogo também é emblemático, a gente já tratou dele aqui em alguns dos nossos vídeos, programas, em alguns dos nossos vídeos, que é aquela vitória do Bahia por 5-0 sobre o Santa Cruz, era um classificatório também de campeonato nacional, né? Se fala muito o senso comum como se tivesse sido a volta de um mata-mata que O Santa tinha vencido 4-0. Não, era um grupo, mas na última rodada calhou de os dois estarem disputando a vaga e pelo saldo de gols o Bahia tem que vencer por 5 gols de diferença, porque o Santa havia feito um saldo melhor no primeiro jogo, mas isso dentro desse grupo, não necessariamente num mata-mata. Não era um mata-mata, né? Mas, sendo na última rodada, virou um mata-mata, assim, e o Santa podia perder. E no fim das contas, o Bahia precisava vencer por 5 gols diferentes. E tinha perdido no Arruda por 4-0. E o Santa, por isso eu acho que tem essa criou-se dúvida que reverteu. É. O Santa podia perder até por 4-0. Assim, não tem, meu irmão, você não pode perder uma vantagem dessa não. Não velho. tem muito o que falar sobre um jogo desse. Só pra gente relembrar, na maior derrota do Santa aqui, eu acho que foi essa a vencedora. Pelo que eu tô lembrando aqui, eu tava no programa e eu votei nesse jogo como a maior derrota do Santa Cruz. E se você perguntar ao torcedor do Santa Cruz, uma derrota marcante do Santa Cruz, eu acho que esse jogo contra o Bahia ele vem Automático. Né? automático. Mesmo quem não é, mesmo as pessoas da nossa geração, eles sabem, como a gente já falou aqui, né? É um jogo que vem meio que de primeira. Quando falo em grandes derrotas do Santa Cruz, esse jogo meio que vem de primeira. Então eu vou ficar com esse jogo. Nosso DeLorean, ele chega agora ao Campeonato Brasileiro de 1988. Na verdade, a gente já está em 1989, aqui em fevereiro de 89. E a gente está falando do segundo jogo da semifinal daquele nacional, onde o Bahia venceu o Fluminense por 2-1 naquela semifinal, mestre. Fevereiro de 89 ainda está na semifinal. Semifinal. Isso era muito comum. Os brasileiros de 86, 87 e 88, todos foram decididos só no ano seguinte. O de 86, a segunda fase terminou no ano seguinte. Daí ainda teve oitavas, quartas, semifinal. Desde 59, né? Que foi pra 60. Pois é, mas só dizer que hoje parece uma coisa absurda. Acho que a última vez que aconteceu foi a Copa João Avelange por causa daquela queda. Aí o jogo só foi em janeiro, mas por causa, nesse caso, é por causa da falta de calendário. Começando com o Bahia ter eliminado o Sport. Nas quartas, com 2 empates. Teve 1-1 na Ilha e 0-0 na Fonte Nova, com direito de jogar pelo empate na prorrogação. Aí segurou o 0-0. Aí pega o Fluminense. Primeiro que já está entre os 4 pela primeira vez desde 71. O Bahia já era campeão nacional. Já era campeão da Taça Brasil. Ainda naquela época sem o peso de campeão brasileiro. Embora na época, em 59, é bronca essa diferença da cobertura da informação. A disseminação da informação, porque em 59 foi campeão brasileiro. Mas quando se criou o brasileiro em 71, Zero. se diminuiu o peso do que tinha sido feito antes. Tipo, não, o Campeonato Brasileiro agora, aquilo que conseguiu é importante e tal, mas isso é o que vale. Mas não precisava ter feito isso naquele momento em 71, né? Mas enfim, acabou sendo... Consertaram isso em 2010. É como se os títulos do Santos de Pelé não valessem a mesma coisa. Não, mas eles valeram durante toda a década, eles só deixaram de valer quando tem a virada do outro. Mas naquele momento, considerando esse recorte desde 71, era a primeira vez que o Bahia chegava entre os 4. Tinha tirado o atual campeão, mostrava a força do Nordeste, a Fonte Nova agora com o segundo anel de arquibancada, e o Bahia já tem sido 2 vezes a melhor média de público do brasileiro. Naquela década de 80 conseguiu fazer isso 3 vezes. Não por acaso, nessa vibe de multidão, bota 110 mil pessoas contra o Fluminense. Detalhe, que é muito importante frisar, na década de 80... É o recorde de público da Fonte Nova, né? Eu posso estar muito enganado, mas o que eu vou falar é o seguinte agora. Na década de 80 era muito comum se informar o público pagante. Não havia registro de não pagantes e tal. Por exemplo, a final do Pernambucano de 83 fala que teve 76 mil pagantes. E se considera que aquele jogo teve 76 mil pessoas. Mas não tem nenhum outro dado
que conte crianças, pessoas que não pagaram, mas provavelmente tiveram, claro, E né? que, historicamente, pelo que a gente conhece, é um número elevado, né? Sempre tem. Então foi 110 mil pagantes nesse jogo. Assim, pode ter tido muito mais gente que isso. É o recorde, mas é o recorde da Fonte Nova. Mesmo 110 mil pessoas. Isso era o segundo jogo. O Bahia precisava vencer essa partida. Foi 0x0 o primeiro jogo no Maracanã, né? Toma 1x0 nessa volta. Detalhe, nesse momento esse time do Bahia já era considerado muito ajustado, porque o Bahia tinha um pouco da base do time de 86, eu acho, embora em 86 ele tinha Cláudio Adão no ataque e perdeu, mas no momento já tinha Charles, já tinha outros atacantes, o meia era Zé Carlos, Paulo Rodrigues e Bobô. Um meia que chegava mais. Charles era novo, Charles brilharia mesmo em 90, quando ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Charles Fabian, que depois virou assistente técnico. Então aquele Bahia já era ajustado. Virou o jogo com o Fluminense. E o treinador é Evaristo de Macedo. Evaristo de Macedo. E é perfeito, muito bem lembrado. Isso que tem uma história que o Caio me contou, que depois eu vou contar. Que Você botar já uma estrelinha aqui, acertou muito bem. Quando tem essa virada, por que eu considero esse jogo? A gente estava até discutindo antes na pauta, para não individualizar os jogos, ou tentar pelo menos citar, porque na hora que o Bahia venceu esse jogo, claro que depois ele vai ser campeão brasileiro. Vai ter jogos importantes, tanto o jogo de ida quanto o segundo jogo internacional. Mas quando ele venceu o Fluminense, o Bahia mudou de patamar ali. Ele não mudou de patamar quando ele foi campeão brasileiro. Ele aumentou o patamar que ele já estava... Cresceu outro. Mas quando ele entrou na final do brasileiro, ele disse, eu sou campeão, eu sou o primeiro campeão brasileiro e cheguei na final novamente. Já sou finalista do Campeonato Brasileiro, já estou na Libertadores, já estou... Enfim, meu irmão. E outra, justificava, dava força ao fato de ele ter sido o único do Nordeste a entrar no Clube dos 13, ter sido criado um ano antes. Uhum. Ele entrou como o clube de maior representatividade. Detalhe, o Clube dos 13 ele foi criado como o Clube dos 12, mas os caras eram tão assim que... A cota foi cota Nordeste, quase. Mas independente de ter sido cota ou não, foi o Bahia. E no ano seguinte o Bahia já está na final. E com recorde de público do estádio, então eu acho esse jogo muito interessante para essa conta. E de virada, né? Esse detalhe um estádio com 110 mil pessoas e tu ir buscar uma virada em cima do Fluminense. E aí, diferentemente do que a gente viu, por exemplo, quando a gente estava falando do Brasileiro de 59, 3 dias depois, né, dessa semifinal, o segundo jogo da semifinal contra o Fluminense, o Bahia já vencia o Internacional por 2-1. E veja, Celso, foi tanta gente nesse jogo da final. Nesse jogo contra o Fluminense, que o público desse primeiro jogo da final contra o Inter foi menor. Não, e é menor, não é só foi menor. Foi menor, mas cai para 90 mil pessoas. Pô, isso aí. E a gente, maldade. E a gente vendo. O jogo, se não me engano, foi na quarta-feira à noite. Né? O jogo, a semifinal foi no domingo. Foi logo, à tarde. E logo depois tem a final. É 90.500 pagantes, assim. Aqui é claro. A gente viu o narrador lá da transmissão cornetando pesado a torcida. A gente vê que a Fonte Nova tem muitos clarões. Alguns clarões, 90 mil pessoas no 90 mil pessoas é mais do que o dobro do que cabe hoje. É pacífico. É meu irmão. Alguns clarões. E outra, no histórico geral do Campeonato Brasileiro, 90.500 pessoas é mais do que muitas finais ao longo dos anos. Tanto é que o jogo de volta teve 79 mil. Assim, meu irmão, tava com a má vontade ali. Acabou de vir dos 110 mil. Tava mal acostumado. Devia estar ali naquela empolgação. Acabou de bater o recorde. Então agora na final é que a gente pensou vai que botar que desse quanto? 130? 113. Há quem diga que o jogo do Fluminense passou de 120. Bom, o que é que a gente pode falar dessa partida? Porque foram partida? 110 pagantes, né? 110 mil pagantes. Né? O que é que a gente pode falar dessa vitória em si? Assim como no jogo contra o Fluminense... Essa tem nome. O Bahia saiu atrás. Bobô, né? O Bahia saiu atrás. O Internacional fez 1-0. O Internacional que o time começava por um goleiro... Bola de ouro. Conhecidinho. Um tal de Tafarel. Bola de ouro daquele ano, veja. O goleiro, para ser bola de ouro, tá pegando muito. Olha a camisa dele aqui. Olha aqui, homem. Chegou hoje. Chegou hoje, ó. Falando aqui, ele escutando a conversa 2002, aqui. Vice-campeão olímpico. É verdade. Pegando pênalti da Alemanha. Então vamos lá. No mesmo ano. 88. Mas não, assim, a gente já está em 89, na verdade. Em Seul tem sido 88. Isso. Mas o goleiro, bola de ouro, então a defesa era boa, meu irmão, pro goleiro ser bola de ouro. Aí o visitante faz 1-0 com a final sendo lá. Já pensasse. Aí aparece um homem, o cara do Bahia.
O elegante. Lembrem quem? O elegante. Falou do Bahia, quem é o primeiro cara que vem na tua cabeça? Bobô. Mas Charles jogou muito também. Bel. né? Até Bel diz isso, sabia? Caetano Porque, Veloso veja, botou na música. Até Bel é foda. Caetano Veloso botou na música. Por que até Bel? Porque Bel é foda, porra. Não? É monstro. Que atestado do caralho, tá ligado? Meu irmão, O cara é Bahia que o cara é é Bel. bom. O cara é bom. Agora, ele tem o selo Bel. Lucas, o cara ganhar o que ganhou pra tirar a barba. O cara ganhou real pra tirar a barba, porra. Eu tô aqui, ó. Deixa essa porra aqui também. Olha só, Não aparece quer mil quanto, conto, né, quer cara? quanto pra tirar a barba? Já pensasse. Quer ter respeitar. Essa pô. aqui não apareceu 1000 conto ainda. Não apareceu ainda. Enfim. Respeito, Bel. Ué, mas então, A gente tá falando de mitos, né? Bel, Bobô. 1x0 Inter, aí Bobô aparece e me faz 2 gols, empata o jogo e depois vira. E a gente tava comentando antes do programa pô, como isso fica marcado, né? Por isso que Bobô é Bobô. Né? Na final do campeonato, o cara fazer os 2 gols Número 8. que garantem a virada. Ele é o camisa 8, que é, na Bahia, é o camisa, entre aspas, é o 10 da Bahia. Do Bahia. Assim, Imortalizou, né? a camisa 8 é mais representativa, porque tipo, a 10 tem a representatividade por causa de Pelé. Isso. Não existia muito essa lógica. Antes de Pelé, não. O cara pode jogar qualquer número. O goleiro não era 1, o goleiro ia jogar com 30, se quisesse, 12, sei lá. Aí Pelé transformou o 10 No número do craque. No número do craque. No Bahia, 8. 8. E aí o gol de Bobô, os 2 gols de Bobô, na verdade, são os gols do título, né? Achei que ia, Não, né? Ia ter... Tô me emocionando aqui, mas... Segura, São os gols do título, né? Acabam que vão ser os últimos gols da final. E é isso. O futebol vive de símbolos, né? Esses gols de Bobô, não tenho nenhuma dúvida que eles têm um peso enorme para que quando se fala no Bahia hoje, você associe imediatamente a Bobô como a maior figura da história do clube, né? Pois é, e aí, dia 19 de fevereiro, esse primeiro jogo da semifinal foi dia 15. Então, dia... A final é dia 19? A final é 19. Então foi dia 18. É, Meu amigo, explica aí. dizem que a véspera da final é o maior enterro de ossos da história da Bahia. É mesmo. É o maior enterro de ossos, que é a véspera da final. Irmão, A final mesmo os foi... caras do Inter entraram assim, amarrado. Não tinha o que fazer, não, meu irmão. Ou seja, coincidências, né? Coisas do futebol. Um empate é forte candidato a ser considerado a maior vitória, entre aspas, da história do Bahia. Né? Porque é considerado uma atuação tática do Bahia impressionante. Não foi cadeado, o time não entrou, apesar de estar brincando negócio do enterro dos Corpo ossos. fechado. Ele entrou, não deixou o Inter jogar porque aquele Bahia não estava deixando os adversários jogar. Tanto é que ele passou invicto no mata-mata. 2 empates com o Sport, um empate e uma vitória com o Fluminense e um empate e uma vitória com o Inter. Você tá numa reta final do Campeonato Brasileiro, você não perde nenhum jogo. Ah, meu irmão, você tem... De mata-mata. Você tem méritos demais. E agora a gente chega a 1994, outro jogo que já passou por aqui, passou na verdade quando a gente estava falando das maiores derrotas da história do Vitória. E esse jogo que foi um empate, mais uma final estadual, essa aqui acabou assegurando ao Bahia o bicampeonato estadual. O jogo foi 1-1, né? E o detalhe desse jogo é que o Vitória vencia até os 40 e tralalá, né? 46 do segundo tempo. Aí o jogo de Haldinei, né? Haldinei, o maior público da Fonte Nova, no Bavi, 97 mil pessoas. O Vitória tinha sido vice-campeão brasileiro em 93, então era um campeonato estadual de afirmação para o Vitória, que tinha tido a sua melhor campanha no Campeonato Brasileiro. E o Bahia buscou o resultado o jogo inteiro para fazer um gol. O cara recebe, acho que vem da direita, toca, ele bate de fora da área, 1-1, mata o Vitória, que ficou um trauma muito grande, do que corroborou, e a gente já falou como a questão do Hepta, por exemplo, do vice, né? De pegar muito de tatuar quase no Vitória, e entre finais que colaboraram para isso, um dos capítulos principais é esse. E aí é aquele componente emoção. Né? Claro. O peso é um estadual, mas aí quando gol no último minuto. Não, 46 a torcida do Vitória já era campeão. Isso pro torcedor marca muito. Né? É o que a gente chama de o jogo que foge ao torcedor. Né? Marca demais. Dos dois lados, inclusive. Isso. Né? Pois é. Bom, e aí pra gente fechar aqui esse nosso passeio, a gente vai até 2001. Na verdade, a gente teve um rápido debate aqui, né, antes de a gente iniciar a gravação, onde a gente estava na dúvida sobre qual jogo, qual final do Nordestão a gente colocaria entre Bahia e Vitória e Sport. Se a gente colocaria desse ano, 2017, que a gente chegou a tratar
em alguns momentos como a maior final da história do Nordestão, quando a gente destacou a questão de engajamento, de envolvimento de público, quantidade de gente que estava prestando atenção no jogo em si. Dinheiro também. Ou aquele Nordestão de 2001, que é um reinício do campeonato regional. E aquele é outro campeonato que a gente acaba cravando como o maior Nordestão da história, né? 2001 foi o maior, foi disputado em turno, foi a primeira vez que ele foi disputado em turno, com 16 clubes. O Bahia jogou 15, todo mundo jogou 15 partidas, 15 na primeira fase. Aí o Sport tirou o Náutico na semifinal, o Bahia tirou Fortaleza em outra. Jogos únicos, foi a única falha daquela competição e foi corrigida no ano seguinte, colocaram a volta no ano seguinte. Jogos únicos, e em jogo único na Fonte Nova foi estabelecido o maior público da história da Copa do Nordeste. Impressionante como o Bahia trabalha com recorde, né? Deu 69 mil pessoas, acho que 65 mil pagantes, mas nessa época já divulgava os não pagantes. Então o público total de 69 mil, e o Bahia passou por cima do Sport. 3-1, né? O Sport que tinha naquele momento jogador da seleção brasileira, Leomar, convocado, mas o Bahia tinha Preto em grande fase, Preto que virou auxiliar técnico do Bahia. Né? Fez. Foi ele de fora da área, acho que ele que abre o placar, pega uma bola, sobra, bate e vai no ângulo de Zete. Aí o Bahia faz 2-0 sem aperreio nenhum, Nonato acho que define, e o Sport chega a diminuir com o próprio Leomar. É Leomar? E depois o Bahia faz 3-1. Foi o primeiro título do Nordeste do Bahia, e uma curiosidade, o Bahia quase sempre passa por cima do Sport quando é campeão. Em 59 eliminou o Sport nas quartas de final, venceu o primeiro jogo, perdeu o segundo de 6-0 na ilha, o Sport tinha empate no terceiro, mas ganhou o terceiro jogo na ilha. Em 89 eliminou o Sport nas quartas, em 2001 na Copa do Nordeste ganhou na final, 2017 ganhou na final. Ou seja, dos grandes títulos do Bahia, falta um, é a Copa do Nordeste de 2002, foi o único que não teve um jogo eliminatório contra o Sport. Painho. Bom, galera, então chegou a hora. Qual a maior vitória da história do Bahia? Enquanto o homem tá aqui pensando, certo? Vou dar essa colher de chá pra ele. Eu também tô. Tô enrolando aqui nesse momento para os meus companheiros Esse tá escolherem. foda. Eu vou falar o meu logo. Tô então. com medo de morrer. Tá fora. Eu vou falar o meu deu uma logo. pontada Eu vou aqui. falar logo o meu então. Fala. Eu vou contrariar. Maior triunfo. Maior triunfo, né? Então, agora sim, para agradar os nossos torcedores. O maior triunfo da história do Bahia, para mim, é a vitória sobre o Santos no Maracanã, né? Aquele jogo que, enfim, apesar de não ser o Santos de Pelé, era o Santos de Pelé sem Pelé, né? E a gente já destacou que tinham grandes atletas naquele time, era um timaço mesmo. E é um jogo onde a gente já destacou aqui como o Bahia foi gigante, as circunstâncias que cercaram aquele encontro com o Santos de Pelé, né? Todo o drama, a demora de um jogo para outro. O primeiro jogo dia 10 de dezembro, outro dia 30 de dezembro. O terceiro jogo, o jogo extra, vai ser dia 29 de março. Então, assim, e por ser o primeiro título de um campeonato nacional dessa forma, por ser o Bahia, esse clube aí de fora desse eixo principal, acho que esse para mim é o maior triunfo da história do Bahia. Olha, Deu tempo para vocês? deu. Eu vou 88, mas até o último segundo vou ter que dizer porque eu não vou morrer por causa disso de jeito nenhum. Mas o de Bobô, o jogo de ida, a virada, da forma como é construída, poucos dias depois de uma vitória já difícil sobre o Fluminense, aquele jogo é muito emblemático. Mas segurar o 0-0 com o Internacional, onde o Inter, a gente acabou até passando batido, o Inter era muito favorito naquele jogo. O Inter era muito favorito. 80 mil por 79, 80 mil pessoas no Beira-Rio. O Beira-Rio acho que hoje não recebe 45, 50 mil pessoas, 80 mil pessoas. O Inter tinha eliminado o Grêmio na semifinal, que é considerado até hoje o Grenal do século. Ou seja, meu irmão, a semifinal do outro lado foi Grenal. E o Inter ganhou com 2 gols de Nilson, que anos depois já até jogou no Santa mal, inclusive. Foi artilheiro daquele brasileiro, Nilson. Ou seja, o Inter tinha o goleiro bola de ouro e tinha o artilheiro do campeonato. E esse time não conseguiu superar o Bahia. O Bahia conseguiu segurar o 0-0. Sendo campeão brasileiro, recebeu a Taça das Bolinhas, a Copa Brasil, que era oferecida pela Caixa desde 75. E como aquele ano foi um ano de ajustes da Copa União, módulo verde, módulo amarelo, o Sport foi o campeão, mas o Flamengo ganhou, querendo ou não, no módulo verde, o Flamengo ganhou um troféu da Copa União. O Bahia também ganhou esse troféu, porque pouca gente sabe, mas o Campeonato Brasileiro de 88 é considerado a Copa União 2. Aí o Bahia ganhou a Taça das Bolinhas e ganhou a Copa União, levou as duas para Salvador. A destacar ainda, você lembrou aí, que em 59 também foi de virada, né? Aquela final ainda tem isso. Tem, mas eu fico com essa porque essa era Galvão narrando.
Tu falou isso só pra comprar o voto de Lucas, não foi? Tu falou isso pra comprar o voto de Lucas, Quando termina o jogo, é Galvão. Não, eu fiquei balançado aí com a essa de argumentação de Cássio, mas eu vou ficar também. Fiquei muito dividido, na verdade, mas vou ficar com 59, porque algo até que eu já falei antes, eu acho que depois da derrota no segundo jogo, lá em Salvador, É uma buscada gigante. eu acho que a turma tinha entregue já no Bahia. E quando o Santos faz 1-0 no Maracanã... A conjectura do encontro. Então, com era todo. quase inimaginável, acho que você esperava o Bahia inverter aquele cenário e foi buscar de um jeito... E assim, primeiro título do nacional, assim, de um clube nordestino, né? Assim, acho que colocou o Nordeste de fato, assim, ganhar do Santos de Pelé, naquele momento, o primeiro campeonato brasileiro, acho que tem um peso muito emblemático. Por mais que alguns times nordestinos já tivessem feito bons papéis, né, na década de 40, né, o Sport já tivesse feito aquela excursão vitoriosa, algumas outras equipes do Nordeste. Como o próprio estado da Bahia Isso. ganhou o Campeonato Brasileiro de Seleções, mas nada se comparava. Mas esse primeiro título do Bahia, e pelas circunstâncias, por ter sido em cima do Santos e tudo que a gente já falou aqui, eu vou ficar com ele também. Mas com toda a menção do mundo ao título de 88, que é fantástico E também. com o Galvão, então, né? Ainda tem isso. Ô, Brinho. Forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Já pensar se volta hoje em dia esse campeonato. Era nervoso. Que data. Sabe qual era a regra? Sabe qual era a regra? Nunca. Sabe qual era a regra? Mas já pensasse. Não eram jogadores nascidos, não. Eram jogadores que atuavam nos clubes. Eita, era forte isso. Era? Era não.